seguinte, você tem o hábito de tomar energético quando você se sente muito cansado? Muitas pessoas aderem à bebida quando estão com dificuldade, principalmente de se manterem acordadas. Mas uma revisão de estudos publicadas na Frontiers in Public Health, apresentou novos malefícios do consumo exagerado do energético. Isso mesmo, das bebidas de modo geral energéticas. Eu estou recebendo o neurocientista Fabrício Assini para nós falarmos deste assunto sério. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Fabrício, tudo que for em excesso faz mal, né? Mas se tratando de bebidas energéticas, o nosso cuidado tem que ser redobrado, né? Exato. Eu acho que o grande problema do energético está num componente da fórmula dele, que é a quantidade de açúcar que nós temos. Quando nós olhamos para o energético, a gente poderia dividir aqueles componentes que existem lá dentro em 4 grupos. Nós temos a cafeína, que é o estimulante, que é o motivo pelo qual a pessoa bebe a bebida energética. Nós temos a taurina, que ganhou a fama de molécula energética, mas ela na verdade não é. A taurina está ali para compensar um efeito excessivo da cafeína. Existem pessoas que às vezes tomam cafeína e fazem taquicardia, ou seja, aumenta a frequência cardíaca. Existem pessoas que tomam cafeína e fazem insônia. Então a taurina vem ali para equilibrar, vamos dizer assim. Existe uma quantidade de vitaminas de complexo B, que sozinhas seriam muito interessantes. E existe uma quantidade muito grande de açúcar. Então o grande problema do beber exagerado, do fazer do hábito de beber com muita frequência as bebidas energéticas está na quantidade de açúcar que a pessoa vai aportar para o seu corpo. Entendi. Os efeitos negativos, né, para o sono, ganho de peso, pressão arterial, né, que já são bem conhecidos, as diabetes tipo 2, elas podem estar associadas às bebidas energéticas e além das diabetes, tem outras doenças que podem ser desencadeadas nessa situação? Exato. O grande problema é o excesso de açúcar. Então, como qualquer alimento que contém o excesso de açúcar, obviamente ele irá contribuir para o diabetes tipo 2. A questão da insônia é muito relacionado à questão da cafeína. Então, a grande questão é compreender que o diabetes tipo 2 e a resistência à insulina, eles são grandes causadores de uma série de outras doenças. Eu, por exemplo, sou um neurocientista que tento mostrar a neurociência para profissionais da saúde. E muitas vezes eu comento com eles um termo que já existe na ciência há algum tempo, que fala assim, que a doença de Alzheimer seria o diabetes do tipo 3. Então, quando você me pergunta, poxa, quais as outras consequências da resistência à insulina? Quais as outras consequências do diabetes tipo 2? Eu diria que é muito importante que a população comece a compreender também a relação da resistência à insulina com as doenças do cérebro. Não obrigatoriamente só a doença de Alzheimer, mas também a depressão, por exemplo. Então, uma outra consequência, vamos dizer assim, seria o aumento dos casos de depressão ou lá na frente, muito no futuro, a doença de Alzheimer. Agora eu me pergunto aqui, Fabrício, como o energético ele age no nosso cérebro? Perfeito. Eu diria que o importante é a gente voltar para o começo da nossa conversa e compreender que dentro daquela latinha nós temos um grupo de substâncias. Então é difícil dizer, olha, o energético. Nós temos a cafeína, que exerce um efeito estimulante. Então o motivo pelo qual a pessoa consome aquele produto é pela cafeína. Existe a taurina, que ela vem com um efeito que pode parecer meio paradoxal no que eu vou dizer, mas é fácil de entender depois. Ou seja, a taurina ela exerce um efeito calmante. Aí você vai me perguntar, peraí, Fabrício, como assim? Como alguém vai beber um energético para tomar uma molécula calmante? Não, mas o que a gente precisa compreender é que muitas vezes foco, ou a capacidade de focar, também está na capacidade de tirar os outros estímulos que me fazem perder o foco. Concorda comigo? Porque muitas vezes se você quer estar concentrado lendo, você precisa parar de pensar num barulho que está do lado, ou no que vai fazer amanhã, ou no que fez depois. Então a taurina vem para isso, para dar o foco. O complexo B, que está no energético, ele vem porque aquelas vitaminas elas fazem parte de uma série de reações importantes para o nosso metabolismo. Essa é a conversa. E o açúcar está ali em excesso para mascarar o gosto ruim, porque senão teria gosto de café e talvez as pessoas não fossem beber da maneira como beberiam. Agora nós falamos aqui do energético com açúcar. E o energético que ele é sem açúcar, que tem o rótulo lá 0 açúcar? Perfeito. Eu diria que a indústria ela tem o objetivo de vender. Natural, ótimo, eu acho que ela existe para isso e muitas das evoluções da humanidade foram por causa da indústria. Mas quando ela escreve no rótulo 0 açúcar, não quer dizer que não tenha outra molécula com o papel de mascarar um gosto. A pessoa pega a latinha e vai estar escrito assim, edulcorante. O que é um edulcorante? Um edulcorante é uma molécula que está ali para mascarar um gosto ruim. Então, normalmente, os edulcorantes são adoçantes artificiais, que também, recentemente, foram classificados pela Organização Mundial de Saúde como potenciais cancerígenos.
Então, a questão toda é muito o que você mencionou com propriedade no começo, que é o hábito. O tomar constante, essa é a grande questão. Agora, chama atenção também, né, e gostaria de perguntar sobre quem tem o hábito de misturar o energético com o álcool, que muita gente faz a mistura, Sim, né, energético com uísque, energético com vodka. Perfeito. Quando a primeira vez que eu vi o energético com álcool, eu pensei, poxa, que bom que na época que eu era jovem isso não existia. Porque todo mundo tem seu passado, Fernando. E na minha época bebíamos o uísque, por exemplo, com refrigerante. Ao final de uma garrafa, estávamos bêbados e muito provavelmente não beberíamos a próxima. O grande problema do beber bebida alcoólica, especialmente destilados, com álcool, é o excesso de álcool que a pessoa vai se submeter. E eu acredito que vários dos telespectadores conhecem aquela pessoa que estava bebendo, estava bem e de repente apagou. Por quê? Porque essa é uma característica da maneira como o álcool transita pelo nosso corpo. Então, essa pessoa está bebendo com energético, ela está em pé. E ela continua bebendo e colocando muito álcool para dentro do corpo dela, então. E dessa maneira, em determinado momento, ela vai correr o risco de fazer um coma alcoólico, por exemplo. Então, a grande questão, sendo curto, grosso e direto, para mim, o grande problema da combinação de energético com álcool é a capacidade da pessoa beber muito mais álcool do que beberia normalmente. E dessa maneira se expor muito mais ao risco de fazer um coma alcoólico. A dica seria, está bebendo com alguém que estava bebendo com energético e ela caiu e apagou, chama ajuda porque é urgente. Olha só, e depois essas dicas preciosas, né? Muito cuidado, porque tudo que é em excesso faz mal, né? Obrigada, Fabrício, neurocientista conosco aqui, esclarecendo também as dúvidas e vamos diminuindo o energético aí, tá, gente?